Olá, amigo, visitante, membro do canal Redemptório Smart. Ficamos muito felizes em tê-los aqui. Queremos convidá-lo a se inscrever no canal e a clicar o seu joinha naquelas postagens que você gostar. Convidem outras pessoas, compartilhem, para que elas possam também participar desses conteúdos que nós apresentamos aqui. E não se esqueçam de clicar no sininho para que todas as postagens novas sejam comunicadas a você. Deus abençoe muito você e a sua família. Hoje queremos olhar para a passagem do Evangelho de São Lucas, em que Jesus envia 70 discípulos, ou 72 em algumas traduções. Eles vão à frente dele, 2 a 2. Queremos nos perguntar quem são esses discípulos, qual a sua missão, o que eles significaram naquele tempo e hoje na igreja. Trata-se do capítulo 10 de São Lucas. Ouçamos. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos nos céus. A missão desses discípulos está em paralelo com a dos apóstolos, quando Jesus os enviou em Mateus 10, como ovelhas no meio de lobos, para curar os doentes, expulsar os demônios, pregar sobre o reino de Deus. Quanto ao número dos enviados, 70 ou 72, há antigos manuscritos do Novo Testamento, em grego, do século IV, que mencionam 70, como o Codex Sinaiticus e o Codex Alexandrinus. Já outras cópias, como o Papiro 75 ou o Codex Vaticanus, mencionam 72. Mas esta não é uma questão de natureza fundamental. Se formos ao Antigo Testamento, veremos que o número 70 tinha um significado especial, ligado aos anciãos que Moisés apontou em Êxodo 24, para servirem de mediadores entre Deus e as 12 tribos de Israel. Eles subiram o Sinai para oferecer sacrifício pelo povo com Moisés. Em Números 11, 16 a 30, Moisés os designa para auxiliá-lo a administrar e governar o povo que está atravessando o deserto. Quando ele os designa, o Espírito vem sobre os 70 anciãos e eles são ungidos para guiar o povo de Israel. 2 homens que não estavam no tabernáculo junto com os 70 e com Moisés também receberam o Espírito. Eram Eldade e Medade. Aqui pode estar a causa da ambivalência de 70 ou 72 anciãos. O que importa é que, sejam 70 ou 72, participam de uma hierarquia de líderes subordinados a Moisés.
Esses números também são simbólicos na longa genealogia dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, em Gênesis 11. No mundo antigo se dava muita importância às genealogias, e aqui temos como que um catálogo da origem dos diferentes povos do mundo. Eram justamente 70, conforme a Bíblia dos Hebreus, mas eram 72 na Bíblia Septuaginta. Aliás, a Septuaginta foi traduzida por 70 tradutores que foram para o Egito e traduziram a Bíblia hebraica para o grego, que era a língua das nações gentias. Já no Sinédrio, em Jerusalém, havia 70 membros. Tudo isso revela o simbolismo desse número no Antigo Testamento. Assim, Jesus, de quem muitos estão dizendo ser o Messias, reuniu um grupo de 12 apóstolos e ainda apontou outros 70 ou 72 discípulos. De uma certa maneira, ele está afirmando ser um novo Moisés, com um novo Êxodo. Está designando uma hierarquia sacerdotal de líderes a ele subordinados, para levar a boa nova às 12 tribos de Israel e a todas as nações. Jesus está implicitamente reclamando autoridade e antecipando o fato de que o Evangelho viria a ser levado a todas as gentes. Certamente os membros do Sinédrio, que, como disse, eram 70, perceberam que esse homem se assemelhava ao sumo sacerdote, a quem esses membros estavam subordinados. Da mesma forma que os 70 estavam subordinados a Jesus, o novo sumo sacerdote. Sob Moisés, na classe sacerdotal, estavam Arão, seu irmão, e o primeiro sumo sacerdote, Nadab e Abiú, seus filhos. Os três subiram a montanha com Moisés. Depois havia as 12 tribos e os 70 anciãos. No Novo Testamento temos Jesus, Pedro, Tiago e João, aqueles discípulos mais próximos, temos os 12 e os 70. Fica claro como Jesus quis estabelecer uma hierarquia, assim como havia no antigo Israel. Uma hierarquia para governar o novo Israel. Ele os escolhe e envia 2 a 2 a todo lugar para onde ele mesmo deveria ir. Também nos Atos dos Apóstolos, vemos como os evangelizadores vão 2 a 2. João e Pedro, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas e assim por diante. Naquela altura, tendo chamado esses 70 homens, Jesus fala da messe que é grande e dos trabalhadores que são poucos. Justamente esses homens que ele designa e consagra para a missão de anunciar o Evangelho. Eles têm poder e autoridade, até mesmo para expulsar demônios e pregar o reino de Deus. E essa autoridade é tão real que se uma cidade rejeitar os missionários, atrairá o julgamento sobre ela. O gesto de sacudir, bater a poeira dos pés, era um gesto simbólico dos israelitas que, ao ingressar de novo no próprio país, depois de terem estado em terra pagã, não queriam ter nada em comum com o modo de vida deles. Libertar-se da poeira que se grudou aos pés enquanto estavam em território pagão significava a ruptura total com aquele sistema de vida. Fazendo isso, ao saírem de um lugar em que não foram bem aceitos, os discípulos transferem toda a responsabilidade pela rejeição da palavra àqueles que os acolheram mal e rejeitaram o anúncio do Evangelho. E a paz oferecida não se perde, mas volta a quem oferece. A respeito deles, Jesus menciona, no versículo 16, que aqueles que os ouvirem ouvem o próprio Jesus, e os que os rejeitam, rejeitam Jesus, e rejeitam ainda aquele que o enviou. É uma afirmação muito forte da autoridade apostólica no Novo Testamento. Significa que, quando Jesus designa alguém e o envia para proclamar o Evangelho, em última análise, os ouvintes estarão aceitando ou rejeitando o Mestre e o Pai que o enviou. Por isso, o desrespeito aos bispos sempre foi visto na Igreja como um pecado grave. É o que ocorre com os cismas, como o da Reforma Protestante, o de Marcel Lefebvre e tantas outras igrejas que são fundadas a cada esquina, rompendo com a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Esquecem desta passagem do Evangelho, segundo a qual, quando Jesus envia, ouvir seus enviados é ouvir Ele mesmo e ouvir o Pai. Jesus desejou uma unidade, uma só igreja, e rezou por ela.
santa, católica e apostólica, ou seja, enraizada na autoridade que Cristo deu aos apóstolos, os quais ele enviou. Esses discípulos, ao retornarem, mostram-se entusiasmados pelo poder que lhes foi concedido e que exercitaram, afastando os demônios em nome de Jesus. Jesus mesmo afirmou que viu Satanás cair como um raio do céu. Há duas maneiras de interpretar essa assertiva. De acordo com a primeira, Jesus estaria revelando a sua pré-existência e se referiu àquela queda inicial de Satanás e seus anjos no alvorecer da criação. O livro do Apocalipse, capítulo 12, fala disso. A segunda interpretação é a de que Jesus podia ver espiritualmente o que esses 70 discípulos estiveram fazendo quando foram enviados, vencendo Satanás por sua atividade exorcista. Talvez esta interpretação não consiga corresponder à gravidade das palavras de Jesus. E ele falou de Satanás como um ser individual e não dos demônios em geral. De qualquer maneira, Jesus adverte que eles não fiquem tão tocados pelos exorcismos. O que realmente importa é que seus nomes estejam escritos no reino dos céus. Essa é a verdadeira causa da alegria. Na igreja primitiva, São Beda, doutor da igreja, que viveu na Grã-Bretanha, escreveu um livro sobre o tabernáculo de Moisés, e ali ele coloca uma conexão entre os 70 discípulos e o sacramento da ordem, dizendo: assim como o número de 12 apóstolos marcou o início da hierarquia episcopal, o envio dos 72 discípulos pelo Senhor para pregar a palavra significa sua escolha para a ordem sacerdotal, a escolha dos presbíteros. Os apóstolos foram ordenados na Santa Ceia como bispos, com a plenitude do sacramento da ordem, mas ainda no seu ministério público, Jesus estabelecera o segundo nível do sacerdócio.